Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1. João 14, 1, a palavra diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Glória a Deus, amados. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite essa palavra, onde nós vamos estar compartilhando o alvo da vida cristã. E o coração é algo que tem grande importância nesse alvo da vida cristã. Nós temos uma missão cristã que é cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, fazer discípulos, mas não podemos perder o alvo da vida cristã, que é o próprio Jesus Cristo, que são as moradas celestiais, amados. E a palavra diz: não se perturbe o coração. Turbar, né? Algumas palavras, algumas versões diz não se turbe, outras diz não se perturbe. Turbar, mexer com o coração, pode não apenas significar angústia, amados, mas algo que inquieta o nosso ser, nos leva a pensar, ocupa espaço em nossa mente, quando nós recebemos alguma informação ou nos confrontamos com alguma situação. O coração, ele pode nos conduzir, diante dessas situações, também a outros caminhos, né? Caminhos como o orgulho, caminhos como a comodidade, caminhos como a cauterização até da nossa própria mente e dureza também do próprio coração. Qual é a perturbação do vosso coração? Pode ser aquilo que criamos, alimentamos enganosamente e às vezes até pensamos porventura que vem da parte de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, né? Provérbios 4, 23, que ele diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Depende toda a sua vida. Em Jeremias 17, 9, ele vai dizer também que enganoso é o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Em outra versão, na Almeida Revista e Atualizada, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 17:10, continuando Jeremias, ele diz, 17:10, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras, amados. O coração é algo que ele pode enganar facilmente o homem, e nós queremos compartilhar um pouco essa noite, para que como igreja do Senhor, possamos manter o alvo, o foco na vida cristã, na missão de alcançar vidas ao Senhor, amados. E em tempos de pressa e de facilidades que levam a comunidade através da tecnologia criada pelo homem, né, e para o homem, nós somos tentados e conduzidos a turbar não apenas o coração, mas até a própria palavra de Deus. E vivemos um engano de não viver a verdade.
Às vezes, no meio dessa facilidade de informação que nós temos hoje, nas mídias sociais, nós temos tirado muitas conclusões que às vezes não são as conclusões da verdade bíblica, mas aquilo que vem ao nosso conforto, né? Aquilo que vem, né? Aquilo que nós pretendemos ou queremos continuar daquela forma sem sermos mexidos. Mas a palavra do Senhor, ela vem justamente para mexer com o nosso coração. Porque o arrependimento, que é a mensagem do Evangelho, ela começa com o coração. E só se nós não tivermos cuidados, amados, como corpo de Cristo, como povo do Senhor, nós podemos cair nas armadilhas do coração. Isaías 30, do 8 ao 11, vamos compartilhar esse texto. Isaías 30, a palavra diz: agora vá e escreva isso numa tábua para eles, e resiste num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno, amados. Nos dias vindouros seja um testemunho eterno. É para nós hoje. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. A palavra parece um pouco forte ou um pouco dura, mas muitas vezes hoje é o que ocorre conosco, amados. Não temos buscado a verdade, mas aquilo que nos agrada. E às vezes, como igreja, nós temos pulado de banco em banco, de eventos em eventos, procurando aquilo que agrada ao nosso coração. Vamos ali que está acontecendo isso. E o profeta profetizou coisas agradáveis. Vamos ali que está acontecendo isso. E o profeta profetizou coisas agradáveis. Cuidem do nosso coração. Muitas vezes nós temos essa tendência. Muitas e muitas vezes, profetizem-nos o que é agradável. Você precisa da verdade de Deus. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É disso que nós precisamos, de palavras e a palavra da verdade. Não precisamos estar pulando de galho em galho, procurando aquilo que massageia o nosso coração. Mas o que precisamos é do alvo da vida cristã, Jesus Cristo, a palavra da verdade. Ele é a verdade, e é isso que nós precisamos, igreja. Não se turbe o coração. Não se turbe o coração. Crede em Deus e crede em mim também, o Senhor Jesus diz. A casa de meu Pai há muitas moradas. Foque esse alvo, as moradas celestiais, porque a vida é muito mais do que isso que nós estamos vivendo. Um coração impenitente que não gera arrependimentos, amados, é o mesmo que a beira do caminho. Ele é o solo rochoso com pouca terra. É aquele que está entre espinhos. E consequentemente a palavra, que é a semente, ela não terá como brotar nesses ambientes. Ela será comida. Como Jesus diz na parábola do semeador, Mateus 13, 3, 7. Cairá à beira do caminho, mas não se firmará, porque logo virão os pássaros e a comerão. Ela será queimada e seca, porque caiu em solo rochoso, onde havia pouca terra. Veio o sol, o calor, e logo a queimou. Ela é lançada entre os espinhos, e ali ela é sufocada. Onde tem caído a palavra do Senhor? Como está o seu coração?
como está a terra do seu coração para receber essa palavra do Senhor. Que ela seja a terra fértil, amados, onde a semente caia, onde a palavra caia, e ela possa brotar e gerar frutos, e muitos frutos para a glória de Deus. Amém? O capítulo 13 desse mesmo evangelho de João, o diálogo que Jesus apresenta com os seus discípulos, né? Geralmente, alguns estudos, né, alguns comentários bíblicos colocam essa parte do evangelho de João entre o capítulo 13 e o 17, né, como a ceia, né, ali no cenáculo, onde eles se sentaram, né, e conversaram um pouco. E Jesus, ele apresenta alguns ensinamentos. Eu gostaria de compartilhar aqui do capítulo 13 conosco, que são também direcionados para nós. No capítulo 13, nós temos um ensinamento exemplar e confrontador. Está em João 13, do 12 ao 16. E a palavra vai dizer assim, né? João 13, é só você voltar a página, não sei se está na mesa da sua Bíblia, do 12 ao 16. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. E lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestres e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem sei, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O nosso Senhor, Ele dá um exemplo de como servir, e é um ensinamento exemplar e confrontador, amados. Porque muitas vezes nós queremos ser servidos, mas não servir. Você chegou a essa noite aqui na igreja, encontrou um ar-condicionado ligado, um templo limpo, né? Encontrou um ambiente confortável para você se sentar, assistir ao culto. Mas há muitas pessoas atrás disso que estão servindo você, para você estar aí no seu lugar nesse momento. E nós precisamos entender, amados, que Jesus Cristo, Ele é um exemplo de serviço. O seu Senhor, o seu Mestre, aquele que pode todas as coisas, o Verbo que se fez carne, aquele que todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele veio para servir. E quem é você para muitas vezes não querer servir? E acima de tudo, muitas vezes criticar o que está sendo feito. Tome o exemplo de Jesus. Lave os pés uns dos outros também. Ele lhe chamou para servir, amados. Ele não é apenas aquele no qual nós buscamos socorro quando nós estamos em dificuldade. Não é apenas o Salvador. Ele é o Senhor também. O Senhor da sua vida, da nossa vida. E se somos servos, temos o exemplo de que Ele serviu. Ele nos dá, amados, um conselho valioso também, nesse mesmo capítulo 16 e 17. Continuando, vamos apenas continuar. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que os enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem, amigo. Quer ser feliz, amados? Você não vai ser feliz quando completar o seu curso superior, quando terminar o seu mestrado, o seu doutorado, ou num bom casamento. Você vai ser feliz obedecendo a palavra do Senhor. Você obedece ao Senhor e o Senhor lhe acrescenta essas coisas. Amém? Em primeiro lugar, buscai o que? O reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Felizes serão
aqueles que as praticarem. Uma ordem necessária está no verso 34. Diz: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Essa ordem, ela é necessária, amados, porque no verso 35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, meus amados. A igreja, o corpo de Cristo, é lugar de amor, de comunhão, de irmãos estarem em unidade. Nisto os outros verão que vocês são meus discípulos. Amem uns aos outros. A igreja precisa passar esse amor para o ambiente onde ela está inserida. O amor de Cristo deve ser visto em nossas vidas. Se não tem sido dessa forma, é o momento de mudarmos, amados. Porque muitas vezes nós achamos que estamos bem, amados. Achamos porventura que estamos no caminho certo. Achamos que somos o cara, como diz. Achamos que estamos muito bem espiritualmente em relação, ao outro irmão. Mas o Senhor, Ele sonda o coração. E o próprio Pedro, que andava com Jesus, ele recebeu uma resposta constrangedora. No verso 38. Jesus, ele, um pouco antes, ele diz assim, 36, para nós entendermos melhor. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Pedro andando com Jesus, cheio, né? Aí Jesus responde: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amados, às vezes nós achamos que somos o cara. Imagine o coração de Pedro nesse momento. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Hoje dizemos que Jesus é Senhor da nossa vida, mas e amanhã? Diante das circunstâncias, como será? O que vamos dizer? Mas Ele sonda o nosso coração. E por isso que Ele diz: não se turbe o vosso coração. Mantendo-se no alvo, devemos sempre lembrar, amados. Primeiro, que o instrumento de relacionamento com Deus é o coração. Não perturbe o coração de vocês. Perturbar, turbar. Ela é uma palavra de origem incerta no original, mas ela diz que é incitar, agitar ou turvar a água. Às vezes criar dificuldades. E às vezes, meus amados, parece que nós somos especialistas em criar dificuldades. Tudo na igreja ocorre da melhor forma possível. Não existe dificuldade nenhuma. Somente Deus, Ele pode revelar as coisas escondidas no coração do homem. Somente Deus pode revelar as coisas escondidas no coração do homem, examiná-las e testá-las. E nós vimos isso com Pedro. O próprio Pedro, meus amados, talvez ele não sabia daquilo, foi um choque para ele. Ainda hoje, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Só Deus pode sondar o coração. É porque a corrupção brota do coração que Deus começa ali a sua obra de renovação. O coração é o lugar onde Deus trata o homem, aquela parte onde em primeira instância se decide a questão do pró ou do contra Deus. E Deus diz em Lucas 11, 23, né? Que aquele que não está com Ele é contra Ele, e aquele que não ajunta, espalha.
A conversão ocorre no coração e é, portanto, questão do homem inteiro, amados, do homem inteiro, não de parte. E mais uma vez eu lembro daquilo que nós compartilhamos toda a semana em nossas células, quando compartilhamos a visão. Mateus 22, 37, onde diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. A palavra de Deus não prende simplesmente o entendimento ou as emoções, mas ela também penetra no coração do homem. Ela é onde ela deve estar. Ali é onde está a verdadeira aliança com Deus, é no coração. E Paulo fala em Romanos 2, do 28 ao 29. E Paulo, quando ele fala da circuncisão, que foi uma aliança, mas um sinal exterior do homem. Paulo, na sua carta aos Romanos 2,28, ele diz: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não é judeu, ele diz: não, judeu o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E nós poderíamos dizer aqui, não alterando a palavra, mas dizer: não, crente não é o que é apenas exteriormente, mas é aquele que tem a aliança de Deus no seu coração, verdadeiramente. E ele diz: não, crente não é aquele que o é interiormente, mas é aquele no qual a circuncisão ela é operada pelo Espírito no seu coração, amados. E o que nós podemos tirar com isso, amados? Não basta apenas uma Bíblia embaixo do braço no domingo, uma camisa de manga comprida, um bom perfume, um cabelo, apesar de pouco, penteado, e vir apenas à igreja. A aliança com Deus não está exteriormente, ela está interiormente no coração. Cristão é aquele que o é de coração. A aliança deve estar no coração. Não perturbe o seu coração, amados. O que tem perturbado o seu coração? O diálogo de Jesus com os discípulos naquela época nos enquadra também hoje. Aliás, para os dias de hoje, nós temos até mais informações sobre Jesus. Porém, nós temos pouco relacionamento com Ele. Vejamos bem, amados. Nós sabemos que Jesus é o Filho do Deus vivo, amém? Que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, amém? Amém, glória a Deus. Ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está assentado à destra do Pai, e que retornará para buscar a sua igreja, amém? E aqueles que dormiram com Cristo ressuscitarão primeiro, amém? E aquele que está em Cristo irá a seu encontro nos ares. E eu pergunto, o que perturba o seu coração ainda? Onde está o seu coração? Onde está o seu alvo? O alvo para todos os momentos chama-se Jesus Cristo. Não perturbe o seu coração, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está preparando moradas no céu para o seu povo. Mas muitas vezes nós colocamos a nossa esperança não em Cristo, mas muitas vezes nas coisas terrenas, no homem terreno nas posições, nas funções existentes terrenamente. Mas 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo está apenas aqui, nesta terra, nós somos os mais dignos de compaixão. E a versão que diz: nós somos os mais miseráveis.
de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não está apenas aqui nesta terra, amados. Como você tem buscado a Cristo, muitas vezes apenas para resolver os nossos problemas. Não, a nossa esperança em Cristo está em algo muito maior, no reino celestial, numa vida eterna. Mantenha o foco para o alvo de todos os momentos, Jesus Cristo, amados. Lembremos também que nós precisamos ter fé, que possamos crer em Deus. E João, ele fala isso, né? Creia em Deus e creiam também em mim, falando de Jesus Cristo. Sobretudo nós devemos crer em Deus, confiar nele como capaz e disposto a ajudar e a entender as nossas orações. Confie em Deus, tenha fé em Deus, amados. Em Atos, a mídia não precisa postar, nós vamos apenas fazer uma pequena síntese. Em Atos 16, quando Paulo e Silas, né, estão a caminho para um momento de oração, meus amados, eles encontram uma jovem escrava. E aquela jovem escrava tinha um espírito de adivinhação e até certo ponto perturbou Paulo e Silas. E em determinado momento Paulo repreendeu aquele espírito saiu daquela jovem, e aqueles que eram senhores daquela jovem perderam uma fonte de renda. Paulo falou a verdade, e em troca disso Paulo foi preso, acusado de perturbar os costumes daquela época. Mas mesmo em momentos de dificuldade, Paulo manteve a sua fé. E em momentos de dificuldade nós devemos manter essa fé em Cristo. Paulo foi preso, mas naquele momento diz que à meia-noite ele começou a louvar na prisão, no cárcere. E diz que houve, amados, um tremor forte. As paredes se abalaram, todas as correntes dos presos ali se soltaram. E ali, naquele momento, houve batismo, houve conversão, houve salvação do carcereiro. E no outro dia, Paulo e Silas foram libertos. E os soldados ainda disseram a ele: agora vão em paz. Em momentos de dificuldade nós devemos ter fé, amados. Porque no momento deste de prisão, numa situação aos nossos olhos tão difícil, nós imaginamos uma coisa tão distante, mas procure viver isso, amados. Procure viver a situação que alguns homens e mulheres de Deus do passado que estão aqui na Bíblia viveram. E no momento daquele, Deus transformou aquele momento num momento, amados, abençoado, um momento de prisão, por falar a verdade. Quantas vezes nós falamos a verdade, e por falar a verdade nós somos mal interpretados, nós somos deixados de lado, nós somos excluídos. Mas devemos falar sim a verdade, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas, independente do resultado. O resultado de Paulo inicial foi uma prisão, mas o que Deus fez foi libertação, salvação, batismo e a própria liberdade. O alvo para todos os momentos, Jesus Cristo. O alvo, ele é celestial. A casa de meu pai há muitos aposentos. Ou seja, um lugar de permanência, um lugar de residência, amados. A casa de meu pai há muitos aposentos. O Senhor, ele foi, mas ele foi para preparar morada, e nós não podemos perder de vista essa morada celestial, os novos céus, uma nova terra, amados. Em Apocalipse 21, do versículo 1, ele diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor,
pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Que possamos focar o nosso alvo na morada celestial, nos aposentos de Deus. Jesus, ele trabalha pelos seus amados. Não perca esse foco. João 14, 12, ele diz: vou preparar-lhes lugar. E ele diz: voltarei e os levarei para mim. Voltarei e os levarei para mim. Vou preparar-lhes lugar. O Senhor estava indo para o Pai, mas não estava deixando de trabalhar, amados, por sua vida e pela minha vida, por aqueles que fazem parte da sua igreja. O Senhor continua trabalhando na sua obra. E você, o que você tem feito pela obra do Senhor? Ele continua trabalhando, amados. Os levarei para mim. Jesus escolheu fazer a obra em obediência ao Pai e por amor ao próximo. E você tem escolhido o quê? Qual é a tua obra? Qual a tua obra, amados? Aonde está o teu coração? Jesus é o caminho e não há outro caminho, amados. 14:6, a palavra do Senhor de Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho no Novo Testamento, primariamente, ele quer dizer uma estrada, um progresso, ou figuradamente, um modo ou um meio. Jornada, caminho e estrada. Jesus, ele é o caminho, é o autor e o meio de acesso a Deus e à vida eterna, amados. Mas no Antigo Testamento está um texto de Isaías 43, no qual Mateus, no capítulo 3, faz referência a ele, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Antes, o caminho, quando alguma realeza iria fazer determinado percurso, havia precursores, e nós chamamos João Batista de precursor de Cristo. Antes, algum precursor ia à frente de alguma realeza, de algum rei, para lhe preparar o caminho. E Jesus foi ao céu preparar a morada para você. Você faz parte da realeza, porque a palavra diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Jesus continua trabalhando por você. Trabalhe por Ele também. O caminho é interessante, que uma palavra já no Velho Testamento, uma palavra chamada derek também, a caminho, falando de caminho, ele fala sobre um curso de vida, um modo de ação, conduta ou costume. Jesus diz que Ele é o caminho. E como está a nossa conduta neste caminho? Como está a nossa conduta no caminho do Senhor? Qual caminho nós estamos trilhando? Qual curso de vida nós estamos tomando? Qual tem sido a nossa conduta como cristãos, como igreja do Senhor? 1 Coríntios 10. No verso 23 diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém.
Tudo é permitido, mas nem tudo, amados, edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. No verso 31 diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Amém? Qual conduta nós estamos tendo no caminho que é Jesus Cristo? Assim como João Batista, precisamos também fazer veredas retas para o Senhor. E em nós também. E no sentido de alcançar corações lançados no ermo, amados, no deserto, na esterilidade da vida sem Deus. Nós precisamos fazer essas veredas retas nas nossas vidas para o Senhor, para alcançar também vidas que estão no ermo, no deserto, na esterilidade da vida sem Deus. Essa é a nossa missão. Jesus diz também: eu sou a verdade, amados. Nós não vamos a Jesus para ouvir palavras de verdade apenas. Ele é a verdade encarnada, o mestre da divina a verdade. A pessoa não chega a Ele para perguntar acerca da verdade. Chega a Ele como sendo Ele a verdade, a própria verdade. Jesus, Ele é o alvo, porque Ele é a verdade, e a verdade leva ao Pai. Quem me vê, a mim vê o Pai. Verso 9 do capítulo 14. A verdade é a oposição ao engano e à mentira. Muitas vezes, amados, nós temos visto frases de efeito que recebemos no dia a dia, e frases que são boas, e às vezes elas até soam como um desabafo, trazendo um momentâneo prazer à nossa alma, pela nossa forma de julgar o outro. A nossa forma, ela é comparativa diante daquilo que vemos. Nós temos hoje acesso a tantas informações, e às vezes diante de algumas frases que nós vemos, que às vezes são muito boas, mas muitas vezes nós dizemos: é desse jeito, é verdade. E às vezes até como um desabafo até para a nossa própria alma. Mas a verdade, ela está em Cristo Jesus. Porque a nossa forma de julgar, ela é comparativa diante daquilo que temos. Mas a de Deus, ela é justiça plena diante daquele que sabe todas as coisas. No livro do profeta Abacuque, nós comentamos rapidamente essa semana, na quarta-feira. Abacuque viveu em uma época, como muitas dentro do Antigo Testamento, onde o povo de Deus vivia em rebeldia ao Senhor. E às vezes nós somos como Abacuque, amados. Oramos aguardando uma provisão de Deus, uma resposta de Deus, aliás, né? Uma atitude de Deus em relação a uma situação ou a alguém, tomando como base os méritos. Mas o que aconteceu em Abacuque, naquela época, é que Deus, a resposta que Ele deu a Abacuque é que ele estava enviando os babilônios para pesar a sua mão sobre Judá. E Abacuque diz: como assim, Senhor? Um povo com uma conduta pior do que a nossa, para nos corrigir? É porque nós trabalhamos comparativamente, mas o Senhor, Ele sonda o coração. Não adianta tentar entender o coração de Deus. Ele conhece cada um, Ele conhece cada situação e sabe o que é necessário para cada um e para cada situação. E muitas vezes a resposta que você está esperando de Deus pode não ser a sua resposta, pode vir como um propósito dele. Porque nós dizemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que cooperam segundo o seu propósito. A justiça de Deus funciona segundo o seu
propósito. Não é segundo a nossa justiça comparativa, que se alguém merece ou não merece receber. Quem sabe é Deus, porque Ele sonda o coração. E como nós lemos aqui, amados, nem o próprio Pedro, ele sabia que ia trair Jesus. Mas o Senhor, Ele sonda o coração, Ele sabe realmente o que ali está. Por isso que Ele é onisciente. Por isso que Ele é justiça. Porque naquele dia, amados, como eu já comentei algumas vezes aqui, o que nós diremos diante de um juiz que não precisa de advogado de acusação, de advogado de defesa, de testemunhas ou de promotoria, porque Ele sabe todas as coisas. A justiça vem dEle, a verdade vem dEle, a verdade é Ele. A verdade, ela é a qualidade absoluta e definitiva da mensagem cristã. Se o homem vira as costas àquilo que é a verdade, ele vira as costas para o próprio Jesus Cristo. Hebreus 10, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 10. Hebreus 10, a partir do verso 19, do versículo 19. Ele vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote, a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? A palavra diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. A igreja, ela pode ter as suas falhas, as pessoas podem ter as suas falhas, mas ela continua sendo o corpo de Cristo. Ela é a noiva de Cristo, ela pertence a Cristo. Não deixem de se reunir como igreja, ainda mais quando nós vemos que o dia se aproxima, amados, e Jesus Cristo, Ele vai voltar. Foque o alvo, as moradas celestiais, amados. E a palavra diz: se continuamos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, amados. Pecar deliberadamente, amados, após receber o conhecimento da verdade, é o mesmo que pisotear no sangue precioso de Jesus Cristo. Muito cuidado com o coração. Muito cuidado com o coração. Não perca o alvo de vista. Olhe sempre para Cristo. Esteja sempre em Cristo. E Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu gostaria de chamar o louvor. Em João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida
e vida em abundância. A vida em abundância é a vida com Cristo. Estar e permanecer no caminho e na verdade é ter a vida aqui na terra e na eternidade, amados. A salvação através de Cristo não é apenas um livramento da condenação eterna. Ela é a forma de nos relacionarmos com Deus aqui no tempo presente e glorificarmos o seu nome realizando a sua obra. Amém? A salvação ela não é apenas um livramento do inferno, mas ela é uma forma de você se relacionar com Cristo já a partir daqui, glorificando o seu santo nome. Se vivemos em Cristo, é porque cremos nele e colhemos as boas consequências disso, amado. Em João 14, 12, a palavra vai nos dizer aquilo que nós colhemos dessas boas consequências estando em Cristo. Ele diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Oh Senhor, as obras de Cristo e coisas maiores. O agir de Jesus Cristo em favor de nós para a glória do Pai, amados. E em João 14, 17, o Senhor, Ele vai nos dizer que o Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Recebemos também o Espírito da verdade. E amados, o Senhor Jesus diz no verso 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Amém? Não se turbe o vosso coração, nós somos morada do Pai. Se você ama ao Senhor, obedece a sua palavra, o próprio Cristo está dizendo, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Muitas vezes nós ouvimos falar do versículo onde o Espírito Santo habita em nós. Mas aqui Cristo está dizendo, não apenas o Espírito, diz, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Foque o seu alvo em Cristo, nas moradas celestiais. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo, amados. Eu gostaria de estar encerrando, concluindo com a palavra do Senhor que está em João 26, 27. E ele diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Cristo ele foi, mas deixou o conselheiro, o Espírito Santo do Senhor, para nos conduzir, amados. Qual a perturbação do seu coração? Qual o seu medo? Qual a sua insegurança? O Senhor está trabalhando por nós ainda, está à destra do Pai, mas está trabalhando por nós e deixou o Espírito Santo do Senhor para nos direcionar, para fazer morada em nós. Ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo o que Ele nos falou. E Ele diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá, amados. Você tem buscado paz aonde? No mundo ou em Deus? Porque Ele diz, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Amém, amados? Nós estamos, como eu já falei, iniciando um novo ano.
iniciando um novo momento. Temos essa divisão cronológica do homem, onde cada ano nós tomamos mais um fôlego. Mas o Senhor, Ele inicia esse ano dizendo para nós essa palavra: não se turbe o coração. Não sei quais são os seus projetos, não sei quais são os seus planos, mas diante do que vivemos, como nós falamos, muitas vezes nós perdemos o foco celestial. E da mesma forma como Jesus estava partindo naquele momento, falando aos seus discípulos que Ele iria ao Pai, mas nós sabemos agora que Ele voltará. Ele foi ao Pai, mas agora nós aguardamos a sua volta. E o que é que turba o seu coração? Aguarde ao Senhor, como se Ele voltasse logo mais. Foque nas moradas celestiais. Em que é que você tem colocado? Aonde está o seu alvo? Que ele esteja em Jesus Cristo, que Ele esteja na sua palavra. Não pule de lugar em lugar, aguardando palavras que massageiem o seu ego. Pule de página em página da Bíblia. Ande de capítulo em capítulo. Pare de versículo e em versículo na palavra de Deus. Essa é a sua esperança. Essa é a paz do seu coração. Que o Senhor o abençoe. Abençoe a sua igreja. E que você venha manter o seu alvo nas moradas celestiais. Manter o seu alvo em Jesus Cristo. Amém? Vamos estar louvando neste momento.